Fala galera, bom estar com vocês mais uma vez. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a questão de ser empreendedor. E esse empreendedorismo, ser empreendedor, passa pelo seu intrapessoal, passa por você querer desenvolver algumas habilidades, algumas competências. Não nascemos nem habilidosos, nem nascemos competentes, né? Ao decorrer de nossas vidas, vamos adquirindo conhecimentos, desenvolvendo habilidades e nos tornamos competentes. O que vem a ser uma pessoa competente? Competente é aquele que usa as suas habilidades para resolver situações, problemas. Tem muitas pessoas que são habilidosas e não são competentes. Tem muita habilidade, mas não consegue resolver problema. A gente tem um exemplo no futebol que é muito simples, né? Tem pessoas que jogam muito, mas não são competentes porque não resolvem, não jogam para o time, não sabem trabalhar no coletivo, mas tem muita habilidade. Então, habilidade e competência são duas coisas que precisam caminhar junto. Eu preciso desenvolver habilidade através do meu estudo, através do meu trabalho, através da minha experiência, para me tornar uma pessoa competente, resolver situações, problemas. Essa questão de ser empreendedor também exerce você correr risco, ter liderança, assumir compromissos, ser inovador, nesse mundo hoje, século XXI, inovar o tempo todo. Então a gente está dentro desse conceito de empreendedorismo, ser empreendedor. Agora, ser empreendedor também na vida pessoal e profissional. Não só como profissional, mas também na vida pessoal. Vamos citar alguns exemplos, então. Então, a gente, de posse desse conceito de ser empreendedor, né? De buscar, idealizar, coordenar projeto, correr risco, assumir, liderar, inovar, melhorar a sua gestão pessoal e profissional, a gente desenvolve aí esse conceito de ser competente. Ser competente em todas as suas áreas. Bom, como eu havia dito, eu explicar por que na chamada lá eu estava usando a camisa do Atlético Mineiro, popularmente conhecido como Galo, né? Por exemplo, muitas das vezes a gente torce pelo nosso time, torce pelo nosso artista, se sacrifica, se mata, mas a pergunta é, e por você? Você tem torcido por você? Você faz tudo isso por você? Por exemplo, eu usei a camisa do Galo, né, do meu genro, que tem muitas camisas, mas eu não ganhei nada por isso. Foi um empreendimento simplesmente por prazer. Eu quis usar, mas fiz propaganda gratuita, né, das marcas que estão na camisa. Estou falando delas aqui, mas às vezes a gente não faz a propaganda da nossa marca, da nossa competência. Ainda também aquela história do ovo, da pata e da galinha, né? Às vezes você tem um excelente ovo de pata, mas falta o teu marketing pessoal. A galinha faz uma propaganda danada quando ela coloca o ovo. A pata fica no silêncio. Então você precisa também se mostrar, você precisa usar o seu marketing pessoal e profissional. E aí você pode estar se perguntando assim, você está falando de por quê? Qual é o empreendimento que você tem? Que sucesso você tem para estar falando isso? Porque a gente também adquire ser empreendedor, né, ou associa ser empreendedor a questão do sucesso. Então também vamos falar um pouquinho desse aí. Então a camisa do Atlético foi um empreendimento que eu fiz pessoal. Eu vi a Belo Horizonte, está em Belo Horizonte, tem um lado, um cunho pessoal, né, de amor pessoal, de visita, de estar aqui. Uma cidade que foi a primeira cidade planejada do Brasil, né? Hoje já perdeu um pouquinho desse planejamento, Belo Horizonte. Mas dar a volta na Lagoa da Pampulha foi um empreendimento pessoal. Me preparei um pouco para isso. Eu queria, era um objetivo pessoal. Consegui. Então a gente precisa traçar objetivos, ter um plano de carreira. Essa carreira você precisa escrever, precisa definir quais são os seus objetivos. Lembrando que os pequenos objetivos a gente chama de metas, são os pequenos sonhos, para você conseguir os sonhos maiores. Então eu me preparei, consegui dar a volta, realizei um objetivo, realizei um sonho, mas é um empreendimento, não deixa de ser um sucesso. E profissionalmente falando, né? Lembrando mais uma vez que, apesar da gente ter todo conhecimento acadêmico, né? Nesse momento estou aqui com um livro interessante, todo estudo acadêmico que a gente tem, não desprezando o estudo acadêmico, óbvio, de jeito nenhum,
mas no conhecimento empírico, a vivência, né? Então, o que eu passo para vocês é sempre a questão da vivência, desse conhecimento empírico, o empirismo. E aí você tem aí algumas situações de se tornar habilidoso, desenvolver habilidade de se tornar competência. Por exemplo, no meu caso, eu me considero uma pessoa de sucesso, porque eu sempre fiz empreendimentos. Quando eu vejo você vendendo aí, abrindo a tua loja online, ou vendendo seus produtos, fazendo o seu trabalho, vai desenvolvendo, porque é assim que a gente começa. Eu cansei de trabalhar e sempre trabalhei para conquistar meus sonhos. Meu primeiro sonho de garoto era ter uma bicicleta. Então trabalhei para isso. Lembrando que vem de uma família bastante humilde, pobre financeiramente falando, rica a nível de amor, de amizade, de solidariedade. E aí a gente trabalhou muito, né? Cansei de capinar terreno, de catar ferro velho. A única coisa que não deu certo na minha vida foi vender picolé, porque quando bati o lucro ali, 0 a 0, eu mais que chupava o picolé do que vendia. Mas eu fiz muitos empreendimentos. Trabalhei na feira, fui camelô, ganhei muito dinheiro, um período bom, ainda no período de ensino médio, né? Então eu nunca dependi, eu nunca fiquei esperando de dinheiro dos meus pais, porque até não tinha. Então eu tinha que ter esse empreendimento. Eu sempre fui essa pessoa de buscar, de fazer. Então meu primeiro sonho é a bicicleta, eu consegui. Depois eu tirei um outro sonho, porque a gente jogava ping-pong numa mesa, uma porta, né? Então eu queria ter uma mesa de ping-pong. Batalhei, me preparei, acabei o ensino médio já passando num concurso federal, me preparei para isso, também foi um empreendimento, eu queria, como eu já falei para vocês em outro papo nosso, né? Conseguia e eu comprei minha mesa de ping-pong, tenho ela até hoje. Depois a gente tem outros sonhos, né? Um carro, uma moto, isso a gente consegue, e eu consegui isso tudo através de um trabalho, uma casa própria, um trabalho. Hoje tem uma certa estabilidade, tem uma certa tranquilidade em relação à questão financeira, à questão econômica, mas isso é um empreendimento que vem a longo prazo. Às vezes a gente quer um resultado muito a curto prazo, mas a gente precisa pensar a curto, a médio e a longo prazo. Então, ser empreendedor, galera, é dessa forma, é você acreditar nos seus sonhos. Acredita nele, desenvolve, trabalha, lembrando que o sucesso, o competente é aquele que resolve situações de problema. Você precisa resolver situações de problema em casa, na família e, sobretudo, no seu trabalho. Você não vai criar uma empresa, não vai ser contratado para criar problemas. Você vai ter que resolver situações de problema. Isso é uma pessoa competente. E aí você vai desenvolvendo habilidade, com seu conhecimento empírico, com esse conhecimento acadêmico, seus cursos. Então a gente precisa desenvolver tudo isso. Agora eu passo aí uma pergunta para você. E você? Como é que está teu projeto pessoal, profissional? Como é que está teu plano de carreira? Você fez, você escreveu? Então às vezes a gente pensa que simplesmente as coisas acontecem. Elas acontecem desde que você se planeje, desde que você trabalhe para isso. Então você precisa se organizar. Isso é ser empreendedor no século XXI. O século XXI hoje te oferece muitas oportunidades. Também o empreendedor, aquele que tem uma visão um pouco além do que a maioria, né? Enquanto a maioria está enxergando o problema, ele está enxergando soluções, está enxergando oportunidades. Então busca oportunidades no momento de crise. Esse também é uma característica do empreendedor. Então, galera, é uma palavra bastante usada hoje, mas ter sucesso pessoal e profissional não significa só a questão econômica. Precisa também você estar bem com você mesmo. Então eu posso dizer para você hoje que eu tenho esse sucesso em empreendedorismo, eu empreendi, eu penso que em outros colegas também que viveram uma situação parecida com a minha, de uma família bastante humilde, passaram por situações bem difíceis, alguns são professores, outros são militares, outros são médicos, advogados, e outros, infelizmente, se perderam pelo caminho. Se perderam pelo caminho, se deixaram levar pela facilidade, se deixaram levar por não querer ter compromisso, e aí se perderam no mundo das drogas, infelizmente se perderam por aí. Mas
se você quiser, não deixe as oportunidades passar. É possível ter sucesso, mesmo em momento de crise, mesmo um país que ainda precisa ofertar muito na questão da educação, precisa melhorar muito. Mas aí você vai vendo aí quais são os seus projetos, como você está fazendo, o que você está empreendendo, quais são as suas dificuldades, escrevam, lembrando sempre que a vida não é uma coisa precisa, né? Viver não é preciso, mas ter sucesso pessoal e profissional é possível, independente da situação que você esteja. Lembrando que o meio influencia pra caramba nas nossas decisões, mas não determina o que você vai ser. Em outras palavras, você pode estar num meio muito ruim, um meio social muito ruim, uma situação muito ruim, uma comunidade muito ruim, em todos os sentidos, mas isso não significa que você vai ser ruim. O meio influencia, mas não determina. Se fosse assim, todas as pessoas de comunidade seriam ruins, e todas as pessoas que moram na Zona Sul e tal, nos bairros mais nobres, seriam boas, não é bem assim. Aliás, os que mais assolam o país, né? A pior praga do país é a corrupção e não vem do pobre, vem das pessoas de melhor qualidade de vida, as pessoas que estão numa posição maior. Aí, qual é o teu conceito de sucesso? Isso é sucesso? Isso é ser empreendedor? Enfim. Então, o sucesso está diretamente ligado ao seu bem-estar, à sua felicidade. Eu posso dizer hoje que com tudo que eu tenho, com tudo que eu consegui, eu sou uma pessoa feliz e consigo dizer para você, é possível, então trabalhe. Então você que está começando agora, o teu sucesso vai depender só de você. O meio influencia, mas não determina. Então vamos ser empreendedor, vamos buscar as oportunidades, vamos lá. Então pense aí um pouquinho nessa reflexão sobre empreendedorismo. E lembrando também, né, aquilo que eu falei no início, né, torcer, vamos torcer. Nada contra ser torcedor, nada contra você gostar do seu artista, gostar do seu clube, mas a pergunta é, e por você, você está fazendo isso? A maioria torce, compra, se inscreve, faz, abre lá, segue o artista, segue o clube, abre conta, enfim, compra o cartão, mas e por você, você está fazendo? Então pensa aí e sucesso. Desenvolva suas habilidades para ser uma pessoa competente. Competente resolve situações de problema. Bom, galera, para fechar, vamos fazer a reflexão do Machado. É uma reflexão ligada ao Canadá. O Canadá é um país da América do Norte, né? Ou América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá. Ou América do Norte, México, Estados Unidos e Canadá. Então, da América Anglo-Saxônica, predominantemente a língua inglesa. Estados Unidos e Canadá, que são os países mais ricos da América, né? O Canadá, que é um país bilíngue, o inglês e o francês predominam num país. E lá tem uma competição sobre o Machado. Então a reflexão de hoje se chama Machado. E nessa competição tem lá, por ano, né, cortar o machado à moda antiga. Ou seja, usando o machado. Cortar uma árvore à moda antiga usando o machado. Hoje tem motosserra, tem uma porção de máquina que degradam a natureza, ou cortam, fazem uma coleta, uma colheita de uma forma bem rápida. Mas é uma competição ainda de forma tradicional, usando uma tecnologia antiga, o machado. E aí tem um senhor lá já de idade que normalmente ele ganha a competição todo ano. Então por 5 anos seguidos ele ganhava a competição. Até chegou um mais novo, mais forte, disposto a desbancá-lo. E foi lá e falou assim, desse ano eu ganho. Se preparou para isso, mais forte, né? Mais bem preparado, e falou, eu vou ganhar. E veio preparado para ganhar, treinou para isso. E aí a competição começou um tempo determinado, depois daquele tempo quem cortava mais ganhava a competição. E depois o resto era festa. Na verdade, é para manter uma tradição, né, de como se cortava a árvore no passado. E a competição começou com vários competidores. No meio do caminho eles desistiam, cansavam. E ele, esse mais novo, foi cortando. E de vez em quando ele olhava para aquele que já tinha ganho a competição 5 vezes seguidas, estava na 6ª competição. E ele falou, vou ganhar, mais forte, mais novo. Olhou a primeira vez,
o cara estava parado. Ele falou, ele está cansado, eu vou ganhar. Continuou cortando. Daqui mais um tempo, olhou a segunda vez, o cara estava sentado. E cansou, sentou. E aí ele foi cortando. Olhou uma terceira vez, viu ele parar de novo, com um machado na mão. E aí disse, ganhei. E aí não se preocupou mais e achou que tinha ganho. Terminada a competição, foram contar lá quantas árvores cada um tinha cortado naquele tempo estipulado. E qual foi a surpresa dele? Ele perdeu. Mais uma vez ele perdeu. Ele achou que ia ganhar fácil, se preparou, mas esqueceu de um detalhe. Qual foi o detalhe que ele conseguiu? E aí ele foi lá perguntar como é possível, eu não parei, eu olhei para você 3 vezes, inclusive uma você estava sentado. E aí o senhor olhou para ele e falou assim, quem falou para você que eu parei? Quem falou para você que eu estava sentado? Não, mas eu via. Pois é. Então vou te fazer uma pergunta. No início, você dava quantas machadadas para cortar a sua árvore? 2, 3? Eu também. 2, 3. E agora? No final? Eu tinha que dar 4, 5 machadadas para cortar a árvore no mesmo diâmetro. Ele falou assim, pois é. Eu do início ao fim dava 2, no máximo 3 machadadas e eu cortava a árvore. Mas como? Porque em nenhum momento eu fiquei parado. Todas as vezes que você me viu ou pensou que eu estava parado, eu estava afiando o meu machado. Afiar é amolar. Então, galera, trazendo para o dia de hoje, principalmente esse momento que nós estamos vivendo, a pergunta é, você está afiando o seu machado? O que seria afiar o machado? Você está se preparando? Ou você simplesmente está reclamando da situação do país, reclamando de toda essa situação que nós estamos vivendo? Ou está tendo uma pausa e está afiando o seu machado para conseguir seus sonhos? Então vamos afiar o nosso machado. Um beijo no coração, te amo. Dá aí um like, um dislike, deixa a tua opinião, é muito importante. Até a próxima, afiando o nosso machado, seja empreendedor. Sucesso. Sucesso não é só ter dinheiro, obviamente, hoje diria ter uma condição financeira bastante tranquila, mas comparando com uma minoria do planeta, sou bem pobre, com uma minoria. Com a maioria do planeta, diria para você que eu sou muito rico, financeiramente falando. E como pessoa, eu consigo ter um padrão de vida, eu consigo deitar no travesseiro e o travesseiro está bem leve, né? A minha cabeça bem leve. Um beijo no coração, te amo, até a próxima. Um abraço, galera.